Em Romanos, capítulo 1, do 26 ao 27, fala a mesma coisa, na aliança renovada, tá? Semelhantemente, também os homens se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, né? Abandonando o uso natural da mulher, né? Homem com homem cometem torpeza. Então, Paulo fala isso. Até a pessoa que fala assim, eu só vou seguir o Novo Testamento, não vou seguir a Torá, não, porque é Velho Testamento. Até no que a pessoa chama de Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, já fala que isso é uma abominação, tá? Então vamos lá. Aí essas pessoas, elas já conhecendo esse texto, elas já estão se defendendo. O ser humano quer dar nó num pingo d'água. Diz assim a Torá, Levítico 18, 22. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isto é abominável. Aí eles falam assim, não, mas a gente não se deita com outro homem como se fosse uma mulher, não. A gente está deitando com um homem como se fosse um homem. Eles falam isso. Eles já inventaram querer dar nó num pingo d'água, né? Então a criatividade do ser humano ela é impressionante, tá? Então eles já inventaram essa saída lateral pela direita aí, tá? Só que não, tá? Só que não vai colar com o Criador, tá? Só que não. Então vamos lá. Agora a gente vai para o último capítulo, capítulo 18, tá bom? Esse aqui a gente vai mais rápido, por quê? Porque na semana que vem, na Parashat Kedoshim, vai falar de novo acerca dessas mitzvot, tá? Então eu vou só, ao invés de ler o texto, eu vou falar as mitzvot, tá bom? Então vamos lá. Só de curiosidade, quem quiser anotar, essa Parashat Hareimot, ela possui 28 mitzvot, ao todo, 28 mandamentos, sendo que 2 são positivos, tá? São os mandamentos AC, que são chamados em hebraico AC, e 26 são proibitivos, negativos, lo AC, tá? Ou seja, mandamento positivo, faça isso, faça aquilo, negativo, não faça isso, não faça aquilo, tá? Então, AC e lo AC. Então, vamos lá. Os sacerdotes não devem entrar no templo a toda hora. Então, é um dos mandamentos dessa paraxá, a gente já viu, tá? Os sacerdotes não devem entrar no templo a toda hora, tá? Somente para o serviço do templo. E quanto mais um não sacerdote. Então, está em Levítico 16:2. O serviço do templo no dia da expiação. Então, é uma outra mitzvah. Levítico 16:3. Não abater sacrifícios ritualmente fora do pátio do templo. Levítico 17, do 3 ao 4. A mitzvah de cobrir o sangue, tá? Depois do abate ritual. Levítico 17, 13. Não ter prazer com aqueles que são proibidos. Ou seja, no capítulo 18 vai falar acerca das relações sexuais que são proibidas, tá? Então tem uma série de relações sexuais que são proibidas. E não se enganem, meus irmãos e minhas irmãs, tá? Se não existissem essas proibições na Torá, o mundo hoje estaria muito mais pervertido, porque bem ou mal, ainda que o cristianismo não tenha guardado os mandamentos de forma integral, mas pelo menos a essência, de uma certa maneira mais moralista, acabou preservando, tá? As pessoas, mesmo sendo cristãs, seja católicas, sejam evangélicas, mesmo não vivendo a Torá como a gente vive, mas de uma certa maneira, eles sabem que o que eles têm foi oriundo do povo de Israel, tá? Então não podia ficar totalmente diferente. Então, a gente não vai ver, na maioria das vezes, até isso é algo que a gente tem que elogiar, as duas casas, nem pessoas da casa de Judá fazendo essas relações abomináveis, e nem pessoas da casa de Efraim, tá? Nem do judaísmo, nem do cristianismo. A maioria das pessoas que são sérias, que buscam o Criador, ainda que não saibam 100% da verdade, elas não vão fazer essas coisas aqui, porque são coisas abomináveis, tá? Então vamos lá, vamos ler. Aqui eu já estou lendo de uma maneira mais rápida, tá? Já vem dissecando como é o mandamento, tá bom? Então vamos lá. Nesse capítulo 18 vai falar das relações sexuais abomináveis, proibidas, tá? Então vamos lá. Não ter relações com aqueles que são proibidos, está no 18:6. Diz assim: nenhum de vós se envolverá sexualmente com sua parenta próxima. Ani Yahuá, eu sou Yahuá. E é tão sério isso que quando ele bota o nome dele, tá? Ani Yahuá, eu sou Yahuá, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Eu sou Yahuá. Aí vamos prosseguir. Não ter relações com a sua mãe, tá?
Então talvez a pessoa fale assim, poxa, para que a Torá proíbe isso? Por que ela proíbe? Porque os povos que habitavam, o Criador vai falar com todas as letras que os cananeus, aqueles povos pagãos que habitavam a Terra Prometida, eles faziam isso. E o... Oi? Nimrod, tá? De acordo com os historiadores, Nimrod, né? Ele se casou com a própria mãe dele, tá? Bem lembrado pelo Daniel, né? Então, oi, é a tal da Semíramis, né? A mãe e se tornou esposa do Nimrod, tá? Lá da Torre de Babel, né? De Babel. Então, uma coisa é certa, se proíbe é porque geralmente faziam. Se proíbem é porque faziam. O Criador não vai dar uma ordem, tipo assim, ele observou e viu que aqueles povos faziam isso, tá? Então vamos lá. Não ter prazer com aqueles que são proibidos, ou seja, né, a gente já leu 18:6, não ter relações com seu pai, tá? Então, por mais absurdo que possa parecer isso, de vez em quando aí a gente vê na televisão, né? A gente vê casos aí de pais que abusam de filhos, então de vez em quando aparece na televisão. E uma coisa, é tão abominável isso que até as pessoas que não seguem a Torá nem nada ficam horrorizadas com isso, né? Quando as pessoas veem isso. Vamos prosseguir. Não ter relações com seu pai, está em Levítico 18:7. Não ter relações com sua mãe, também, Levítico 18:7 também, tá? Então, esses povos cananeus faziam isso. A gente está horrorizado agora que tem uma música antiga, né? E a gente às vezes está vendo televisão e passa uma propaganda agora. Não sei se nos estados que vocês moram está passando essa propaganda agora. Tinha uma música antiga que um camarada que era depravado cantava, que era o Tim Maia, né? Que ele falava assim, vale tudo, ele falava na música. Aí ele falava, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Então, um camarada que não seguia a Torá, um camarada que era do mundão velho mesmo. Falava que valia tudo. Ele falava assim, valia tudo, peraí, menos homem com homem e mulher com mulher não Isso pode. Isso daí já é exagero. Já é exagero, nem o Tim Maia, até o Tim Maia não queria isso aí. Isso aí era acima do nível Tim Maia de pecado, tá? E agora o que acontece? Eles estão reinventando a música, eles estão dizendo que vale tudo. Vale também dançar homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, eles mudaram a letra de um cara depravado, mas que tinha os seus limites. Então eles já estão jogando para a sociedade o quê? Que vale tudo. Ou seja, pode fazer o que der na telha. Se trouxer felicidade, se vai ser feliz, né? Tem a série de aberrações aí. Vamos prosseguir na lista de abominações aqui. De Levítico 18. Ou seja, não ter relações com a sua mãe, não pode, nem com seu pai, nem com a sua mãe. Levítico 18:7. Não ter relações com a esposa de seu pai, mesmo que ela não seja sua mãe, tá? Ou seja, a madrasta do sujeito. Quem foi? Reuven, tá? Então, o filho mais velho de Jacó, ele perdeu a primogenitura, Reuven, por quê? Porque ele contaminou o leito de seu pai, ele se deitou com Bila, a esposa, uma das concubinas de seu pai, Jacó, tá? Ele perdeu a primogenitura por conta disso. Isso está registrado em Gênesis 35:22, tá? E Gênesis 49:4. E 1 Coríntios, 1 Coríntios 5:1, Paulo fica horrorizado com os Netzarim de Corinto. Olha só, Paulo dá uma bronca nos Netzarim de Corinto, porque tinha um sujeito lá, Netzarim, eu sou Netzarim, dizia que ele era Netzarim, e mesmo ele sendo Netzarim, ele estava coabitando com a madrasta dele, ou seja, com a esposa do pai dele. 1 Coríntios 5:1 diz assim, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os Elilim, os pagãos, os idólatras, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha só, Paulo está dando uma bronca, tá? Nos coríntios, né? Eles eram israelitas da diáspora, efraimitas das 10 tribos perdidas, tá? Na Grécia isso aí era normal, tá? Só para a gente ter ideia, o mundo antigo, por exemplo, na Grécia, eles acreditavam que o sujeito que fosse homossexual, eles achavam que aquela pessoa tinha sido agraciada pelos deuses. Só para a gente ter ideia. Além de não ser algo vergonhoso, eles ainda colocavam como se aquela pessoa ali, sortuda, né?
como se ela fosse uma pessoa escolhida pelos deuses deles lá, só para a gente ter ideia da depravação das E nações. hoje não está muito diferente. Hoje não está muito diferente não, Eles né? não falam que são agraciados pelos deuses, né? Mas que os direitos deles estão se tornando maiores do que das pessoas normais, na cara da gente, né? Tá voltando aí, né? Acho que aqueles 3 sábios gregos, aquele Sócrates, Aristóteles e Platão, um era pupilo do outro, esse pupilo quer dizer que eles tinham relações sexuais. Aí que o Daniel tá falando, quer dizer, esses sábios da Grécia, um era pupilo do outro, ou seja, já satisfazia a necessidade sexual do mestre deles, né? E quer dizer, até esse fato deles falarem que isso daí é ser moderno, aceitar tudo ser moderno. Isso é mais antigo do que... Mais antigo, é cafona, né? Os povos mais antigos já tinham isso. Já tinha isso, né? Tipo de homem com homem, mulher com mulher. Exatamente, Então... É pelo contrário. Hein? No livro, Yashar colocou, no livro de Jazar, diz que em Sodoma, durante um dia, se não me engano, todos da cidade iam a um lugar que eles tinham relações sexuais entre si. Dividiam as esposas, um negócio absurdo. Aí, tá vendo que legal que o Yashar colocou? Quer dizer, o livro de Yashar, de Jazar, fala isso, né? Então a gente vê, os romanos tinham a tal da Saturnália também, uma série de coisas, né? Então vamos lá. Vamos acelerar aqui, tá? Então, não ter relações com seu pai, não ter relações com sua mãe, não ter relações com a esposa de seu pai, mesmo que ela não seja sua mãe, tá? Então, tanto Rubem cometeu esse pecado, tá? De coabitar com a madrasta, quanto em 1 Coríntios 5:1, tá? Tinha um Netzarim lá que estava aprontando, e Paulo ficou chateado porque ninguém deu bronca naquele cara. Continuou normal, o cara vivendo a vidinha dele normal, ninguém exortou ele com relação àquele pecado abominável que ele estava fazendo, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Não ter relações com a sua irmã, se ela for sua irmã de alguma forma, no Levítico 18:9. Então teve um filho de Davi que cometeu esse pecado, tá? Em Shmuel Beit, 2 Samuel, tá? 13, do 10 ao 14, tá? Então 2 Samuel, vamos lá, capítulo 13, do 10, tá? Até o 14. Então, um filho de Davi, tá? Cometeu isso, tá? Amnon abusou de Tamar, tá? Então, vamos lá. 2 Samuel 13, do 10 ao 14. Então, disse Amnon a Tamar. Tamar era irmã dele, por parte de pai. Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Ele fingiu que estava doente, o plano de fundo ele fingiu que estava doente, e para melhorar da doença que ele estava, ele queria comer a comidinha que a irmã dele fazia, que só ela fazia a comidinha do jeito que ele gostava, né? Estou resumindo aqui o plano de fundo, tá? Da trapaça que esse cara bolou, né? A Tamar era irmã dele por parte de pai. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e lhe disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, irmão meu, não me forces, porquanto não se faz assim em Israel, não se faz tal loucura. Ó, a menina falou para ele, né, irmã, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Ela queria ganhar tempo, com um doido, às vezes tu tem que se fazer de doido, né? Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Então, Amnon, filho do rei Davi, tá? Ele forçou a irmã dele, por parte de pai, Tamar, a se deitar com ele, né? Pecado em dobro, né? Em dobro. Forçou e ainda... Exatamente, E ele fez um pecado tão terrível que depois ele ainda tomou nojo da menina, ele ainda ficou com nojo da irmã, não queria nem ver mais a Tamar, né? Então, assim, um pecado em cima de outro pecado. Destruiu a menina, né? Matou a menina na mente dela, no coração dela. Então, vamos lá. Não ter relações com sua irmã, se ela for sua irmã de alguma forma. Não ter relações com filha, de sua filha. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, nem a nudez da filha da tua filha, pois a desonra delas seria a tua própria desonra. Muitas vezes as pessoas vivem uma vida totalmente à parte, separado, diferente do que a Torá ensina, aí fazem boas obras, são bonzinhos, são talentosos, isso e aquilo, e muitas vezes as pessoas acham que isso aí vai livrar a pessoa, tá? Diante do julgamento do tribunal do Criador, né? Quando não é verdade, é só através da obra expiatória de Yahushua HaMashiach, né? Então, interessante isso. Vamos lá.
não ter relações com filha de sua filha, ou seja, netos, netas, né? Não pode. Todo isso aí, tudo esses povos faziam isso, esses povos pagãos que habitavam na Terra Prometida, tá? Não ter relações com a irmã de seu pai, tá? Então a Torá proíbe se casar com a tia, tá bom? Então, às vezes a gente vai ver, por exemplo, existem alguns personagens das Escrituras que cometeram algum desses pecados, mas lembra, o favor imerecido, a Hesed do Criador, ela não surgiu na Aliança Renovada, sempre existiu. Rúben foi perdoado? Foi. Inclusive, olha que coisa bonita. Lá quando Rúben peca, em Gênesis 35, 22, a Torá é maravilhosa. Ela fala assim, eram 12 os filhos de Jacó. Por que logo depois do pecado de Rúben, a Torá fala assim, eram 12 os filhos de Jacó? Tipo assim, Rúben, ele não deixou de ser filho de Jacó, porque ele era um filho de Jacó, ele teve direito ao techuvá, ele se arrependeu. Existem livros apócrifos que mostram que Rúben, ele fez um techuvá extraordinário, ele se arrependeu de uma forma incrível, tá? Depois, ou seja, ele se tornou uma pessoa justa, tá? Mesmo assim, o Criador usou de misericórdia, tá? A gente vai ver que às vezes algum personagem do Tanar vai infringir alguma dessas mitzvot, mas o Criador derrama o favor imerecido dele. Só vem comprovar que a tal da graça, que a igreja acha que só existiu no Novo Testamento, sempre existiu, tá? Ou seja, o Criador faz com que todas as coisas cooperem. É tipo a gente está num caminho, erra, aí aquele negócio lá, o GPS, eu não sei o que é, ele faz aquele barulhinho, recalcula tudo, tá? Então o Criador, ele, apesar dos nossos erros, das nossas besteiras, ele recalcula para o bem. Mas o que é errado, e a Torá vai pontuar como errado. Vamos lá. Não ter relações com a irmã de seu pai, não ter relações com a irmã de sua mãe, não ter relações com o irmão de seu pai, não ter relações com a esposa do irmão de seu pai, não ter relações com a esposa do seu filho, 18:15, né? Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho, não descobrirás a nudez dela. Qual foi o patriarca lá em Gênesis que cometeu esse erro aí? Quem lembra? Qual? Que coabitou com a nora. Qual foi o patriarca? Coabitou com a nora. Vamos lá, quem lembra aí coloca, lá em Gênesis, tá? Teve um dos 12 filhos de Jacó que coabitou com a própria nora, Judá, tá? Embora ele não soubesse. Para ele, ela era apenas uma meretriz, mas já estava errado, tá? Um filho de Jacó alugando o serviço de uma meretriz, ele achava que era uma meretriz, tá? E ele acabou coabitando com Tamar, tá? Vamos lá. Mas depois disso, ele nunca mais teve relações com ela. Ele fez só enquanto ele não sabia, tá? Então, vamos lá. A gente vê a bondade infinita do Criador, ou seja, por exemplo, Judá, apesar disso que aconteceu entre Judá e Tamar, a linhagem do Mashiach, lá em Matitiahu, Mateus capítulo 1, passa por Judá e Tamar, tá? Que ela gerou Pérez, tá? Então é o favor imerecido do Criador que já existe, já desde Gênesis, tá? Vai. Ló coabitou com as filhas e Ruth era moabita. Aí, que o Daniel botou. Ló coabitou com as filhas, né? Que foi um incesto terrível aquilo. Gerou Amon e Moabe, tá? E Ruth era moabita, tá? Descendente desse incesto de Ló. É errado, é pecado, é abominável, porém, quando alguém se arrepende, o Criador concede o techuvá e recalcula tudo. Não é o que ele faz com a vida de cada um de nós? Vamos lá, mas que é errado, que é abominável, é abominável. Isso só exalta a pecaminosidade nossa do ser humano e o favor imerecido extraordinário do Criador. Isso só mostra a bondade do Criador, tá? Vamos lá. Não ter relações com a esposa do seu irmão, não ter relações com a mulher e a filha dela. Então, esses povos faziam tudo isso, tá? Com a mulher e a filha, né? Então, o camarada capturava uma escrava lá, numa guerra e tudo, e pegava a mulher e a filha, queria coabitar com as duas, né? Não ter relações com uma mulher e a filha de seu filho. Não ter relações com uma mulher e a filha de sua filha. Não ter relações com duas irmãs enquanto ambas vivem, tá? Então, não poderia... Muitos dos nossos sábios dizem que Rachel morreu, tá? Rachel, além dela ter escondido os terafim, os ídolos do pai, tá? Que é algo que pesou contra Raquel, tá? Jacó falou assim, que morra a pessoa com quem for achado os seus ídolos, Labão. Ele falou para o sogro dele, né?
e a palavra de um tzadik tem muito poder. Muitos acham que por causa disso que Jacó falou, Raquel morreu, porque estava com ela, os ídolos do pai dela, do Labão. Muitos dos nossos sábios, além disso, falam que como a terra de Israel é sagrada, é pura, enquanto Jacó estava na diáspora, mesmo ele não queria casar com Raquel e Leia ao mesmo tempo, nem com Bilá e Zilpá, né, Zilpá. Ele acabou sendo vítima do sogro dele, né, do Lavã. Mas a terra de Israel é tão santa, nossos sábios dizem, que quando Raquel entrou na terra de Israel, tanto que ela teve Beniamim, tá? E o que aconteceu? Ela morreu. Ou seja, a terra de Israel não suportaria um homem elevado como Jacó ter ao mesmo tempo vivas duas esposas que eram irmãs, tá? Porque a Torá já é eterna, então já existia esse mandamento aqui, tá? Então vamos lá, muitos dizem que pode ter sido por causa disso. Então vamos lá, não ter relações com duas irmãs enquanto ambas vivem, tá? Levítico 18:18. Tá acabando, a gente vai concluir. Não ter relações com uma mulher menstruada, 18:19. Isso aqui a gente já viu, fizemos curso de pós-graduação há umas semanas atrás, né? Que a gente já conversou bastante sobre a situação da mulher no período de Nidá. Tá? Tá no capítulo 18:19. É tão importante que o Criador já tinha falado lá na frente, na porção anterior, mas ele quer falar de novo aqui. Tá? Vai que o cara não prestou atenção naquela semana do povo de Israel, no decorrer dos séculos, não prestasse atenção naquele texto, mais na frente aparece de novo. Tá? Então vamos lá. O Criador vai sempre lembrando a gente que ele sabe que nós somos esquecidos. Tá? Não dar seus filhos em idolatria para Moler, tá? Moloque, tá? Então, esses cananeus, esses povos pagãos, ofereciam os filhos em homenagem a Moloque, né? Queimavam eles, né? No fogo, fazia passar pelo fogo. Um homem não deve ter relações com outro homem, Levítico 18:22. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isto é abominável. Em Levítico 20:13 vai falar de novo, na Parashá Kedoshim. Vai que a pessoa se esqueça, né? Vai aparecer de novo semana que vem esse mandamento. E em Romanos, capítulo 1, do 26 ao 27, fala a mesma coisa, na aliança renovada, tá? Semelhantemente, também os homens se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, né? Abandonando o uso natural da mulher, né? Homem com homem cometem torpeza. Então, Paulo fala isso. Até a pessoa que fala assim, eu só vou seguir o Novo Testamento. Não vou seguir a Torá, não, porque é Velho Testamento. Até no que a pessoa chama de Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, já fala que isso é uma abominação, tá? Então vamos lá. Aí essas pessoas, elas já conhecendo esse texto, elas já estão se defendendo. O ser humano quer dar nó num pingo d'água. Diz assim a Torá, Levítico 18:22. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isto é abominável. Aí eles falam assim, não, mas a gente não se deita com outro homem como se fosse uma mulher, não. A gente está deitando com um homem como se fosse um homem. Eles falam isso. Eles já inventaram querer dar nó num pingo d'água, né? Então, a criatividade do ser humano, ela é impressionante, tá? Então, eles já inventaram essa saída lateral pela direita aí, tá? Só que não, tá? Só que não vai colar com o Criador, tá? Só que não. Um homem não deve ter relações sexuais com animais. Agora já estão dizendo que isso aí tem negócio de um monte de forma de fazer sexo agora com árvore, com bicho, com pedra, arro. Teve uma mulher que eu vi uma notícia que eu acho que é zoação, que ela se casou com uma roda gigante. Aí, uma mulher, gente, a gente nem sabe se é zoação ou se é verdade, né? Se uma mulher se casou com uma roda gigante. Então, com carro, com roda gigante. Mas esse negócio de carro tem até com bicho, com árvore. Um mendigo na rua no cano de descarga do carro. No cano de descarga, gente. O ser humano, então. Então, tudo isso, o que acontece? Conhecendo o caráter do Criador, mesmo que não esteja incluso aqui na Torá, a gente já sabe que são coisas que são abomináveis aos olhos do Criador, tá? Então, um homem não deve ter relações com outro homem, um homem não deve ter relações com animais, tá? 18:23. Não te deitarás com animal algum, tornar-te impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isto é igualmente uma impureza. E mulheres não devem ter relações com animais. É 18:23 também. Então, pessoal, nós concluímos a Parashá, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Então, foi uma bênção estar na presença de todos vocês.
tá? Yahuwah, em sua infinita bondade, nos ajudou, né, no estudo dessa paraxá, a todos nós. A gente estava com muita saudade de vocês. Para nós é uma honra estar diante do povo escolhido de Yahuwah Elohim, que é o povo de Israel, que é chamado de Am Segular, um povo exclusivo, tá? E vocês são esse povo escolhido, povo exclusivo, Am Segular em hebraico, tá? E nós temos muito orgulho de termos irmãos e irmãs como vocês, tá? Então vocês são umas bênçãos em nossas vidas. A gente precisa muito das orações de vocês. Paulo deixava isso, Shaul deixava claro isso nas suas cartas, que ele não conseguiria fazer o ministério dele sem as tefilot, sem as orações dos irmãos e das irmãs, tá? E orar também por todos do grupo, tá? Que a gente venha estar cobrindo um ao outro em oração, para que Yahuwah venha nos ajudar, tá? Se tiver que a gente passar pelo problema, a gente passa, tá? Mas Yahuwah cuidando da gente, preservando a vida de cada irmão e de cada irmã, como ele tem feito até agora, né? Mary, já escolheu uma pessoa para orar? Já. Vou olhar aqui. Quem? É o Bruno. Ah, tá bom. Shalom. Shalom. Ô, Shalom, Leculan. Ô, Shabbat Shalom Leculan, tudo bom, Bruno? Tudo em ordem, rei. Graças ao Pai Celeste. Ô, Amã, e a família aí, como é que tá? Tudo bem? Tá tudo bem, amado. Pode ficar à vontade, tá bom, Ari? E fazer uma tefilá por nós, por favor, tá? Faremos. Amã. Pai amado, Pai Celeste, Tu és puro. Tu sabes, Pai, que nós somos Teus servos, mas ainda opera em nós, ó Pai, a lei do pecado na nossa carne. Por isso, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Inicialmente pelos meus, ó Pai, e depois pelos meus irmãos, Pai. Estamos aqui, Pai, reunidos para te agradecer pela palavra que o nosso Moré, Yosef Ben Levi, Pai, trouxe para os nossos corações. Que essa palavra, Pai, possa fazer uma circuncisão no nosso coração com teu tave, Pai. O teu tave cirúrgico, Pai. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Faz de nós, Pai, servos fiéis a Ti, Pai, como foram os nossos pais, os nossos patriarcas, Pai. Em nome de Yahushua Hamashia, Pai, nós te pedimos, ó Pai, a Tua Arahamim, Pai, a Tua Hesed, Pai, para que seja conosco e com as nossas gerações, Pai. Não só hoje, Pai, mas Leolam Vaed. No nome do Mariá e Yahushua Hamashiach, nós te bendizemos, Yahuwah, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda kavod, Pai. Em nome de Yahushua Hamashiach, Amã. Amã. Shavuatov. Shavuatov, Todarabahi. Obrigado, tá bom? Amã. Um abraço. Um abraço. Amã, um abraço aí na sua família toda, tá bom, Ari? Igualmente. Amã, Shavuatov, tá? Então, pessoal, a gente vai estar fazendo a Birkat Kohanim, tá? Para que a gente venha concluir, tá? E obrigado aí o carinho de vocês, quem ficou aí até o final, tá bom? Que vocês são uma bênção, vocês são israelitas mesmo, né? Então, só israelita mesmo, né? Para no dia de Shabat ficar várias horas estudando a Torá, porque nós somos israelitas e nós amamos a Torá de Yahuwah Elohim. Ela é o nosso deleite, nós nos agradamos na Torá. Então, vamos lá. Yevarecha Yahuwah veishmerecha, Yair Yahuwah panavelecha vichuneka, Isa Yahuwah panavelecha, veiasem lecha shalom. Que Yahuwah te abençoe e te guarde. Que Yahuwah faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahuwah sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Beshem Yahushua Hamashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom e Shavuatov para todos vocês, tá bom, pessoal? Shabbat Shalom e Shavuatov Lekulam, tá? E já estamos com saudades de vocês, tá? Até o próximo Shabbat, se Elohim assim permitir, tá bom? Shavuatov.